Começou, meu filho, tô ao vivo já. Boa noite a todos. Eu me chamo Nacleides, sou trabalhadora voluntária da Casa de Francisco e estou aqui para comentar um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu vou começar logo lendo um pequeno trecho aqui da mensagem de hoje. Espíritas, queremos hoje vos falar de indulgência, esse sentimento doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual poucos fazem uso. A indulgência nunca vê os defeitos do próximo, ou se os vê, se abstém de falar nele, de os divulgar. Ela os esconde, ao contrário, para que não sejam conhecidos senão por elas. E se a malevolência os descobre, ela tem sempre uma desculpa pronta para os atenuar. Isto é, uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, tendo um ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com uma pérfida astúcia. Meus irmãos, a você que está chegando agora, boa noite. Eu li esse trechinho do Evangelho e nesse momento eu quero, junto com você, pedir a Deus por todos os irmãos que se encontram acometidos por esse Covid, por todos os irmãos que, independente da sua doença, esteja hoje num leito do hospital ou à espera de vagas. Então, este assunto, a indulgência, meu irmão, é um assunto que eu escolhi, um trecho que eu escolhi com muito carinho, para que nós possamos refletir hoje à noite. Esse capítulo, esse tema, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. Esse capítulo 10, ele vai nos trazer várias passagens do Evangelho de Mateus, né, que estão nos capítulos 5, 6, 7 e 8 do Evangelho. Além do capítulo do Evangelho 8 de João. Ou seja, esse capítulo 10, as mensagens, ou é do Evangelho de Mateus, nesse capítulo 10, na grande maioria, tendo apenas uma de João. E essas matérias de que tratam esses evangelhos, né, são os temas que são muito, tem tudo a ver com o tema da hoje de noite, que é perdoar para que Deus os perdoe, reconciliar-vos com os nossos adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave do olho. Todos esses que eu citei estão nos evangelhos de Mateus. E não julgueis para não seres julgado. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Aí está em Mateus e em João. E para relembrar, clarear estas passagens do Cristo, né, da mensagem viva do Cristo, Kardec, ele incluiu nas instruções dos Espíritos, deste capítulo 10, mensagens trazidas por Simeão, um espírito. Essa mensagem foi recebida em Bordeaux, em 1862, por Paulo, apóstolo de Lyon, em 1861, que eles dois versos sobre o tema perdão das ofensas. E para compor o tema da noite de hoje, indulgência, o Kardec selecionou 3 mensagens recebidas também na cidade de Bordeaux, trazida pelos espíritos José, que se identificou como espírito protetor em 1863, né? João, que era um bispo de Bordeaux, e a mensagem foi trazida em 1862, foi em Bordeaux que a mensagem foi recebida, e a outra, bispo de Nevers, né? Um bispo de Nevers que era conhecido chamado como Dufetre, se identificou como Dufetre, né? E para fechar esse capítulo 10,
nós temos 3 mensagens de São Luís, que foram recebidas em Paris no ano de 1860. Indulgência. O que seria a indulgência? Indulgência, meus irmãos, é o que todos nós precisamos para nós e para usarmos em benefício do outro. Porque a indulgência é a disposição para perdoar culpas ou erros. Também pode ser entendida como clemência, misericórdia, absolvição de uma pena, de uma ofensa ou de uma dívida. Aí nós vamos encontrar, né, um subsídio para essa afirmativa que nós estamos dizendo sobre o que é a indulgência, né? Essa disposição de se perdoar, né? Como clemência, também entendida como clemência, misericórdia, absolvição. Isso aí, o que nos traz o subsídio dessa questão? É a questão 886 do Livro dos Espíritos, no capítulo 11, quando vem a seguinte, Kardec fez a seguinte pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? E aí a resposta vem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Mas também nós já ouvimos muitas vezes a palavra indulgências. Ouvimos na literatura falar sobre as indulgências. Por sua vez, né, indulgências, elas se referem a um mecanismo criado pela Igreja Católica em meados da Idade Média e que consistia na remissão completa dos pecados cometidos por um indivíduo por meio do pagamento monetário, né? Ou seja, ao efetuar a compra de uma indulgência, a posição daquela pessoa estava garantida no paraíso. Ou seja, é completamente diferente o tema indulgências do tema indulgência que nós vamos refletir hoje à noite. Né? E essas 3 mensagens sobre o tema da noite de hoje, ao lermos e refletirmos sobre ela, nós vamos observar que elas possuem a mesma fundamentação, a mesma linha de conteúdo, de pensamento. Elas se complementam, se harmonizam entre si, o que traz mais segurança mediúnica. E por isso mesmo, Kardec as incluiu para esclarecer esse tema. Então vejamos uma passagem que foi do bispo, do espírito protetor José. Vou ler aqui para vocês. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmo? Sede, pois, severos para convoscos, indulgente para com os outros. Ou seja, o José, esse espírito protetor, ele nos chama a atenção para a questão de que nós devemos sempre, primeiro olhar para nós, para os nossos defeitos, para as nossas imperfeições. Porque o que nós precisamos é converter esses nossos desafios em virtude. Ou seja, nós temos que nos melhorar. Nós não precisamos ficar apontando o dedo para o outro, procurando a falha do outro. Porque quando nós enxergamos a falha do outro, isso é para servir para nós como um balizamento. Porque eu só consigo enxergar como defeito no outro aquilo que eu preciso melhorar em mim. Então, é para servir para mim como referencial, não para que eu possa apontar o dedo, né? E aí vem o João, o bispo de Bordel, e diz o seguinte: sede indulgentes com as faltas alheias, qualquer que elas sejam, não julgueis com severidade,
senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Ou seja, vejam bem que segue na mesma linha de raciocínio do Espírito protetor. E aí vem o bispo de Nevers e diz: caros amigos, sede severos convosco, indulgente para as fraquezas dos outros. É esta uma prática da santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar, um fardo mais ou menos pesado a carregar para subir o alto da montanha do progresso. Porque então, sede tão rigorosos para com o próximo e tão cego para convosco mesmo? Vejam bem, quanta harmonia nessas mensagens. Isso é um chamamento, meus irmãos, um chamamento para que nós possamos não olhar, não valorizar aquilo que o nosso irmão ainda tem aos nossos olhos como um defeito, porque ele está no estágio dele. Naquele momento, ele está dando o melhor que ele pode. Entende? Porque na grande maioria, veja bem, quantas vezes nós cobramos dos nossos filhos uma posição que eles, um posicionamento de atitudes que eles ainda não podem ter. Quantas vezes nós faltamos com a indulgência com nossos companheiros, com nossos ex-esposos, com as nossas ex-esposas, com os nossos parentes, com os nossos amigos. Quantas vezes nós faltamos com indulgência para com eles, quando queremos que eles ajam como nós gostaríamos que eles agissem, não como eles estão preparados para agir. Porque nós não podemos dar aquilo que não temos. Cada um só dá aquilo que tem. E a gente tem que ter paciência de esperar, a gente tem que ter misericórdia. Como diz esse capítulo, sede misericordioso, né? Então, meus irmãos, a indulgência, como diz o Espírito José, ela não vê os defeitos de outrem. Ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. E o João, bispo de Bordeaux, diz: sede indulgente para com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. E vem o bispo de Nevers e diz: caros amigos, sede severos convoscos, indulgente para com as fraquezas dos outros. É esta uma prática da santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Ou seja, as três mensagens, elas têm uma harmonia entre si e tem principalmente, meus irmãos, um apelo para que a gente possa, principalmente, se modificar, para que ao invés da gente estar de olho nas falhas dos nossos irmãos, que esteja procurando aquele argueiro no olho do outro, que a gente veja a trave que está no nosso olhar, entende? E aí vamos seguindo aqui, vem José, o espírito protetor dessa mensagem recebida em Bordeaux, e nos Bordeaux nos diz: lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração, e que por seguinte desculpa muitas vezes as faltas que censura, ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de vós, que clamais em altas vozes, anátema. Tereis quizás cometido talvez faltas mais graves. Então, sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência, ela atrai, ela acalma, ela ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Ou seja,
se nós queremos que o outro mude, que nós possamos dar o exemplo, ser o exemplo, ou seja, aquele que dá a mão, aquele que apoia, aquele que ajuda o irmão a se reerguer. Que não podemos ter esse rigor que vai nos afastar desse nosso irmão. Então, o João vem e diz: segui esse modelo divino, caminhai em suas pegadas, elas vos conduzirão ao refúgio onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, carregai todos vós as vossas cruzes e subi penosamente, mas com coragem, o vosso calvário, em cujo cimo está a glorificação. E vem o bispo de Nevers, desta mesma linha de pensamento, e diz: Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminado está o caminho, ao longo do qual indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todos os deveres, porque é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual ele fez uma lei para todas as criaturas. Ou seja, meus irmãos, a mensagem de hoje à noite que eu tinha para compartilhar com você é exatamente sobre essa questão de sermos e de exercermos a indulgência. E para finalizar, eu vou ler um trechinho desse livro, Vigiai e Orai, psicografia do irmão José. Chama-se Fraquezas Alheias. Não comente as fraquezas alheias. Quem busca diminuir os outros está tentando promover-se à custa da infelicidade dos semelhantes. Observa se a crítica que fazes não se aplicará primeiro a ti. A pior imperfeição moral é aquela que prejudica o próximo. Quem apenas destaca o mal revela-se incapaz de incentivar o bem. A aparência de virtude é mais prejudicial que mazela declarada. Os que se mostram conscientes dos seus erros já efetuaram maior progresso do que os que se julgam infalíveis. Façamos silêncio para as lutas pessoais dos que vivem à nossa volta. Estendamos a ele a nossa solidariedade, sem que em nossos lábios haja censura ou em nossa presença haja descaso. Então, meus irmãos, que fiquemos todos com essa mensagem, que possamos refletir. Infelizmente, pelo tempo, eu vou ter que concluir, embora muito prazer teria em continuar falando desse tema com vocês. Mas, como reflexão, é o bastante. Então, que possamos refletir e aplicar nas nossas vidas. Paz e bem a todos.